Oi, gente! Estamos aqui agora para dar continuidade, né, nesse segundo videozinho, falando especificamente sobre as revoltas na cidade, já que a gente já abordou sobre as revoltas no campo, pelo menos as principais delas, né, Canudos, o Contestado e o Cangaço. Bom, na página 206 da apostila de vocês, nós temos início aí dessas discussões sobre as revoltas na cidade. No Rio de Janeiro, então, pessoal, o médico Oswaldo Cruz, ele vai ser responsável por fazer uma ação sanitária na cidade, tá? Porque a cidade convivia com uma série de doenças, né? Em função das péssimas condições de infraestrutura e higiene. Então, o que vai acontecer? Um decreto governamental, ele vai obrigar a vacinação de varíola nas pessoas. Mas quando eu falo obrigar, não é no sentido de, você vai ter que ir, né? Era no sentido de, se você não aceitar um policial com agente de saúde, vai derrubar a porta da tua casa e vai te vacinar, obrigado, né? Era assim. Gente, imagina se hoje, em pleno século XXI, com todo o acesso à informação que a gente tem, ainda existem pessoas que se recusam a vacinar os seus filhos, dizendo que vacina causa autismo e outras lendas urbanas que surgem por aí. Imagina como é que não era naquela época, gente, que não existiam campanhas de conscientização e as pessoas simplesmente não sabiam quais eram os efeitos colaterais da vacina, as pessoas não sabiam para que a vacina servia, nem nada disso, não tinha campanha, né? Então, além de entrar nas casas para fiscalizar a existência de ratos e mosquitos, né, de vetores de doenças, as pessoas eram obrigadas a se vacinar, ou então a polícia as obrigava a fazer isso, né? Juntando todas as insatisfações que aconteciam, todas as tensões que vinham se acumulando desde esse período de modernização da cidade, a expulsão das pessoas do centro, nós vamos ter aí a explosão do movimento que ficou conhecido como Revolta da Vacina, tá? Que vai acontecer do dia 10 até o dia 16 de novembro de 1904, tá? As pessoas saíram às ruas, quebrando loja, apedrejando bondinho, delegacias, quartéis e tudo mais, né? Na página 207 traz uma descrição dessa revolta. O combate era intenso. Em nenhum lugar a polícia conseguia assumir o controle da situação. Aproveitando-se das reformas então em curso na Avenida Pereira Passos e na Avenida Central, os populares se armam de pedras, paus, ferros, instrumentos e ferramentas contundentes e se atracam com os guardas de polícia. Essa, por sua vez, se utilizava sobretudo de corpos de infantaria armados de carabinas curtas e de piquetes de lanceiros de cavalaria. A população acuada se refugiava nas casas vazias que cercavam os locais em obra e se metia pelos becos estreitos, onde a ação coordenada da polícia se tornava impossível. O barulho do combate era ensurdecedor. Tiros, gritos, tropel de cavalo, vidros destilhaçados, correrias, vaias e gemidos. No final, gente, nós vamos ter perdas dos dois lados, tanto do lado da população quanto do lado da polícia, tá? Mas esse decreto de vacinação obrigatória, ele acabou caindo, né? Uma curiosidade, gente, é que quando esse momento de reforma ele começou a acontecer, depois que ele foi concluído, na verdade, as pessoas só eram autorizadas a andar neste elegante centro da cidade se elas estivessem de terno e gravata, né? E sapatos. E a maioria da população, gente, andava descalça. E não tinha sequer uma camisa de manga comprida. As mangas das blusas eram curtas. Ou seja, esse espaço ele foi vetado para a maior parte da população. Enfim. Agora vamos falar, pessoal, sobre os operários, né? Mesmo que os coronéis eles fizessem um esforço para mostrar uma vocação agrária do nosso país, né? Porque para eles manterem seus bolsos cheios de dinheiro, era muito mais interessante, né, que o país continuasse sendo agroexportador. Mas mesmo assim, nós vamos ter o surgimento de uma incipiente indústria no início do século XX, tá? Com o surgimento dessas indústrias, a gente tem uma nova classe social aí no nosso país, que é a classe dos operários. Percebam na imagem, pessoal, aqui do ladinho, que muitas crianças compunham esse quadro de operários. Sim,
As condições de trabalho no Brasil no século XX, gente, eram semelhantes à da Inglaterra na Revolução Industrial. Mano, as pessoas trabalhavam ali em torno de 10 a 16 horas por dia, tá? Tinham que trabalhar de segunda a domingo e pelo menos 2 domingos por mês para terem um salário miserável que desse conta de pelo menos pagar os aluguéis nos cortiços, né? Para vocês entenderem como um operário ganhava pouco, tá? Além de que não existiam nenhum direito trabalhista, né? De férias, licença. Se você adoecesse, o problema era seu. Se você não trabalhasse, você ia perder o emprego, né? Acidente de trabalho, então, você era descartado. Tem mais gente querendo trabalhar, né? Enfim, então, além de... quase que não sai, né? Como essas pessoas, elas não possuíam direitos, elas vão começar a se manifestar, tá? Os estrangeiros, nesse sentido de imigração, eles vão contribuir bastante nesse processo, porque eles vão trazer, como eles já vivenciavam, né, na Itália, já vivenciavam na Alemanha a industrialização, eles vão trazer para o Brasil algumas ideias de socialismo e anarquismo, né? E aí, gente, nós vamos ter aí nos 20 primeiros anos do século XX registrados mais de 130 greves, né? A greve era a principal forma de contestar sobre essas explorações, tá? Lá na página 210 da apostila de vocês, fala sobre a reivindicação dos grevistas de uma greve geral que aconteceu no ano de 1917, ano de guerra, tá? Primeira Guerra Mundial, que durou 30 dias, mais de 30 dias, na verdade, né? Lá diz o seguinte: o comitê de greve formula o programa da greve: 35% de aumento para os salários inferiores, proibição para o trabalho de menores de 14 anos, abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos, jornada de 8 horas, respeito ao direito de associação, ou seja, formação de sindicatos, congelamento dos preços dos alimentos, redução de 50% nos preços dos aluguéis. Gente, era o mínimo para poder sobreviver, né? Bom, essa greve teve fim, houve um aumento de 20% nos salários, algumas poucas reivindicações elas foram atendidas, mas direito trabalhista mesmo, né? O brasileiro só pôde ter na década de 30, tá? Governo Vargas. E a CLT, essa consolidação das leis trabalhistas, elas foram derrubadas recentemente. Bom, pra gente poder fechar então esse assunto, a gente vai falar sobre a luta do povo negro, né? Os afrodescendentes. Gente, a abolição da escravatura, ela aconteceu em 1888. Isso significa que ela ocorreu um ano antes da proclamação da República, tá? Mas, ao mesmo tempo que ela significava uma igualdade jurídica dentro de questões étnico-raciais, né? Ou seja, entre brancos e negros, a verdade é que, na prática, as injustiças sociais, a desigualdade social, ela ainda acontecia, tá? O que acontece, gente? Vão surgir nos anos 20, na década de 20, vai surgir no século 20, teorias que vão justificar uma pseudo, né, uma suposta inferioridade intelectual por parte dos negros, né? Isso é bizarro, isso é horrível, tá? Enfim, eu não sei nem o que dizer, porque isso é bizarro e isso acontece até hoje, tá, gente? Bom, mesmo depois de libertos, não houve nenhum tipo de política pública para poder fazer com que essas pessoas elas tivessem os seus direitos garantidos e que, historicamente, essa desigualdade ela fosse... essa dívida social, essa dívida histórica, ela fosse sanada. Nada foi feito. No final das contas, a maior parte da população negra ficava com os trabalhos mais pesados e menos remunerados, né? Continuavam sofrendo com preconceitos, eram proibidas de frequentar determinados locais, tá? Se fossem pegas, desocupadas, né? Elas eram acusadas de vadiagem, eram presas, né? Enfim, elas vão continuar sofrendo a desigualdade social, mesmo após a abolição da escravatura. No entanto, o povo negro nunca baixou a cabeça não, tá, gente? Em 1910 aconteceu uma revolta na Marinha, porque os marinheiros sem patente, ou seja, sem um cargo, como por exemplo major
coronel e etc, né? Eu não sei, não entendo nada de cargo de marinha. Mas esses oficiais que não tinham cargo, que não tinham patente, na sua grande maioria eram negros e pobres. E os oficiais de patente, né, os que tinham cargo, eles, sim, eles mandavam e eles castigavam esses oficiais negros com chibatadas, como se ainda estivessem no tempo da escravidão. Se no tempo da escravidão a chibatada já era uma coisa medonha, imagina em pleno século XX. Sim, isso acontecia. Então, o marinheiro negro, João Cândido, ele vai se revoltar, né, com uma série de outras pessoas, ele lidera essa revolta, e ele vai tomar 2 dos principais navios de guerra da Marinha Brasileira, né? Então, as chibatas, elas foram suspensas, né, foram proibidas, chibatadas, mas os líderes da revolta, eles foram perseguidos, né? A discriminação dos afrodescendentes, elas também se manifestavam em outras coisas, como a negação de que eles pudessem manifestar sua cultura, né? Então, o candomblé, por exemplo, ele era proibido, tá? A religião, ele era criminalizado, e até o Código Penal de 1890, fala ali na página 211 do livro de vocês, ele proibia práticas como, por exemplo, o banho de ervas e benzedeira, que é uma coisa comum hoje. Então, muitas pessoas que, inclusive, são cristãs, né, recorrem a uma benzedeira, né, alguma coisa nesse sentido, quando precisa de algum auxílio espiritual ou em caso de doença, né, isso era proibido, né, passível de prisão, tá, no final do século XIX. Mas apesar, né, de toda essa perseguição, o povo negro resistiu, continuou cantando suas músicas. Então, o lundu, que é o precursor do samba, né, é uma cara, né, um estilo musical que é a cara do Brasil, ele resistiu. A capoeira enquanto luta, né, e todas as manifestações culturais, religiosas, elas sobreviveram e hoje elas fazem parte desse grande mosaico que é a cultura brasileira e representam essa parcela do povo negro aí que sempre trabalhou, né, que construiu o nosso país durante centenas de anos, né, porque o branco ficava ali na Casa Grande, né, quem trabalhou de fato foram os negros. Então é isso, galera, um beijo, a gente se vê no nosso Meet. Tchau, tchau!